Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje são 16/4/2020. Estamos passando ainda pela quarentena. Eu sou a Bispa Rita de Cássia, aqui da Suíça. E como temos sentido falta da igreja. Como é bom congregar com os irmãos. É bem verdade que eu tenho falado em outros vídeos que Jesus, ele não falou e nem está escrito de nenhuma religião que é certa. E mesmo já desde a época de Jesus, já se tinha algumas religiões, já desde o tempo de Jesus. Estava fazendo aqui uma leitura bíblica, né? Então eu pude ainda extrair as religiões da época que tinha no tempo de Jesus, 8, né? Tinha a fariseia, que era a religião. Tinha sacerdotes, que era uma religião. Escriba era uma religião, no caso, a terceira, né? Saduceu era a quarta, Heroditas era a quinta e Samaritano a sexta e Zelote a sétima e Publicano a oitava. Você imagina que desde o tempo de Jesus já se tinha a religião. E eu já li e já vi também na Bíblia que Jesus fazia parte de uma dessas religiões. Eu só não me lembro agora exatamente qual, né? Mas se não me falha a memória, eu penso que foi a Saduceu. Não tenho certeza ainda. Eu vou ler e vou procurar. Mas vou procurar e vou deixar gravado para que não mais esqueça. Mas eu penso que essa era uma das que Jesus era membro ou fazia parte, né? E você lembra que naquela época o pessoal era tão religiosos, e hoje ainda temos religiosos, né? Mas essas religiões, elas trabalhavam aqui junto com os políticos e eles trabalhavam, era olho por olho, dente por dente, e eles eram bastante severos, né? Por exemplo, em alguns estudos também aponta que o apóstolo que foi escolhido, né? Que nós vamos ver aqui, eu não quero entrar na religião, no tema religião, mas eu quero que vocês entendam a importância da igreja e não da religião. Então, eu quero te dizer que o que foi, é e será. Na terra, o homem faz leis, Deus deu autoridade para se formar igreja. Hoje, igreja se chama depois de Cristo, né? O cristianismo em português se chama igreja, o templo, onde as pessoas se reúnem com o amor de Cristo, com o Espírito Santo de Deus, para que possamos receber lá a unção e a consagração do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, né? O Jesus Cristo, o ressuscitado. Então, é bem provável que desde a época nós aprendemos e vemos que já tinha intrigas e confusões e problemas religiosos e doutrinas muito severas e pesadas que era insuportável para o homem carregar essa doutrina. Antigamente era olho por olho, dente por dente. Se você pecasse, teria que ser apedrejado a pedra ao público. Estava na lei, está no estatuto religioso dessas religiões do tempo de Jesus. Por isso que Jesus teve uma morte tão severa e quem pecava também era, dependendo do pecado, ia para a cruz, né? A cruz do Calvário, né? A cruz onde Jesus foi morto e ressuscitou pela misericórdia do Senhor Jesus, pela honra e glória de Deus, Pai Todo-Poderoso, que temos um Salvador, que é dono dos milagres, que é dono da igreja, e o Senhor quer que nós congregamos juntos, estejamos congregando numa igreja. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que pensam que por Deus não ter falado de religião que é certa. A religião não é certa, gente. A religião são doutrina de homens posta dentro da denominação.
A denominação é você que vai seguir. Qual que você vai seguir? Qual que você quer seguir? Mas a de Jesus Cristo, o cristianismo, para a gente ir para o céu, é Jesus. É o Evangelho. É a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. E Jesus é amor. Jesus é misericórdia. Jesus é cuidado. Jesus, ele zela pela tua palavra. E Jesus, ele entregou a Pedro a chave da igreja, né? Ele entregou a Pedro a chave da igreja. Nós vamos ler em Mateus 16. Vamos lá. Mateus 16, 13, né? A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo que ser o filho do homem? Que diz o povo ser o filho do homem? Perguntou-se Jesus. E eles responderam: uns diziam João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Ou seja, Jesus perguntava: quem diz ser eu, o filho do homem? Eu. Quem dizem que eu sou, na verdade, né? E muitos diziam que era profeta, que era Jeremias ressuscitado, que era o João Batista. Mas vós, os discípulos que conviveram com Jesus, que viram os milagres de Jesus acontecer, viam Jesus, viam os milagres, e muitos ainda não creiam que Jesus era o Messias. Então veja bem como é difícil para nós hoje também seguir a Jesus, porque nós não convivemos com Jesus. Mas nós seguimos Jesus pelo amor e pela sua misericórdia, que sua palavra não volta vazia. E para isso ele levantou os discípulos e ele deu a chave da igreja a Pedro. Bem, vamos lá, vamos ler aqui, vamos dar continuidade então. E o 14, e eles responderam: uns diziam João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas, mas vós, continuou ele: quem diz que eu sou? Respondendo Simão, Pedro, que Jesus deu esse nome ao Pedro, o apóstolo Pedro, disse: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Tendo Jesus, lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Então, você é bendito, João, você acertou, Deus te entregou isso. Você falou isso não foi de ti, mas do Espírito de Deus Todo-Poderoso, do Pai que está no céu. Então, Deus já entregou aí, Deus entregou o apóstolo Pedro, a unção sacerdotal e a chave da igreja de através dele, ser multiplicado o cristianismo, o evangelho de Cristo. E foi assim. Embora que o nome de Pedro significa pedra. Então, vamos lá. Não vou explicar agora. Vamos lá. Vamos mais para frente. Vamos ver essa explicação. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Glória a Deus, aleluia. Aí está a igreja certa. A igreja aonde o cristianismo, aonde a igreja, eu não estou falando de nome de igreja, aonde a Bíblia esteja lá dentro, aonde a Bíblia habita, aonde Jesus ainda opera milagre, Jesus ainda nos consola, Jesus ainda planta a semente no nosso coração, Jesus ainda ressuscita os mortos, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus, quando nós estamos no culto, quando estamos numa vigília, irmãos, dificilmente nós vamos sair igual como entramos, quando Cristo está ali presente. Mas não é toda igreja que tem discípulo, que a presença do Espírito Santo está. Irmãos, infelizmente eu vou dizer que não. Você é que tem que procurar uma que você, o Espírito, ore a Deus, jejue e procure uma igreja verdadeiramente que não esteja lá os espíritos religiosos de saduceu, dos publicanos, dos heroditas, dos samaritanos da época, dos zelotes, ou até dos faraó. Procure uma igreja no qual o amor de Cristo esteja nela.
Porque assim como existem os falsos apóstolos, falsos pastores, existem as falsas ovelhas. Isso é isso é lógico, isso é óbvio, isso é visível. Então, que cada um de nós procure o que é melhor para si, né? Em direção de Cristo Jesus, procure uma igreja que o evangelho de Cristo esteja dentro, porque é bom que estejamos em harmonia e a presença do Espírito Santo de Deus está aonde o Senhor chamou primeiro ele convocou aqui os discípulos. Ele ungiu, ele batizou, Jesus batizou, ele ungiu a discípulo, deu a unção a cada um, a chave de Pedro, o Senhor entregou a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. O Senhor, em pouco tempo, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor vai abrir a igreja, porque a igreja está fechada, não é porque o diabo fechou, não. A igreja está fechada porque assim o Senhor quis, porque o diabo não faz nada se Deus não permite, tá, meus irmãos? Então vamos orar para que Deus, e vamos nos arrependermos todo o tempo e toda hora dos nossos pecados, para que Deus venha sim abrir a porta da igreja. Não deixe de procurar uma igreja, que o Espírito Santo de Deus esteja lá, que você ore e que você tenha oportunidade também de ajudar no ministério, que você tenha oportunidade de andar em amor e harmonia com o irmão, com os irmãos, que você tenha recebido oração no qual você sentiu a presença de Deus, que você viu o milagre e a sua vida está muda. Desculpa, veja o testemunho dos teus irmãos, veja se sua vida verdadeiramente muda nesta igreja, porque se não muda, se tudo vai para trás, nada adianta, tem alguma coisa errada, porque o Senhor entregou a chave a Pedro da sua igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, não prevalecerá. A porta do inferno nunca vai fechar uma igreja, nunca se ali não entrou em pecado e Deus assim permitiu que fechara. Ou ela foi passada para outros. Na verdade, os missionários o evangelista evangeliza, né? Ganha alma para Jesus, leva para a igreja, para os pastores cuidar, o sacerdote abre outras igrejas e normal é deixar na região, nos locais, nas cidades e ali levantar outros discípulos. E assim a igreja do Senhor vai crescendo. Mas o Senhor é bem claro na tua palavra, né? Não seja fraco na fé. A igreja de Deus é para estarmos firmes na fé, para que não sejamos incrédulos, para que a nossa fé não venha reduzir, diminuir, e que no dia da tempestade a gente não venha cair e ficar fraco. Então, Cristo confia ao cuidado de Deus cada detalhe de sua vida. 1 de Pedro 5,7. Renove suas forças pela ação do Espírito Santo. Gálatas 5,16. Inclua a leitura de meditação da Bíblia como parte do seu dia a dia. Submeta-se a cada momento de sua vida. Em João 14,21. Testemunhe Cristo por meio de sua vida e suas palavras. Mateus 4,19. Gente, está escrito. Ore a Deus e busque em oração diariamente. Jó 15:7. Comunhão em uma boa igreja. A palavra de Deus instrua e não deixe de congregar-nos. Hebreus 10:25. Se você não faz parte de uma igreja, não espere ser convidado. Tome a iniciativa e procure o pastor de uma igreja próxima de sua casa, aonde Cristo seja honrado e a Bíblia pregada, e comece nessa semana, não temos, mas daqui a alguns dias Deus vai estar abrindo a igreja. Eu profetizo em nome de Jesus, o Senhor vai estar também dando oportunidade de voltar para a congregação e ali está pregando e levar as boas novas. E o Espírito Santo ali está atuando, porque onde 2 ou mais estão reunidos, o Espírito Santo ali se faz presente, mas quando Deus fala isso para a igreja, para os irmãos, o Senhor fala isso para as igrejas. Quando o Senhor estava pregando isso para os discípulos, para os irmãos, discípulos da época, né? Para os nossos anciões, o Senhor, ele estava dando autoridade à igreja, né? Jesus começou com 3.
Então, a igreja, ela começa, pode ser numa casa, pode ser num jardim, pode ser no quintal, pode ser numa garagem, ela vai começar. Se Deus ali levantou um pastor, uma autoridade espiritual, ela não pode começar porque eu começo agora e quero pregar e quero ser algo espiritual. Então temos que ter a hierarquia da igreja dos céus, porque Jesus é o Filho de Deus e ninguém tomar o seu lugar. Jesus honrou aqui e levantou discípulos. Discípulos, se você tem chamado, quer seguir carreira dentro da igreja, irmãos, procure uma igreja que te dê ensinamento da palavra, que te dê oportunidade para que vocês cresçam com o Espírito Santo, que Deus se agrada, que estejamos no mesmo Espírito, crescendo e recebendo e passando o amor e a unidade dentro da casa de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado, louvado seja o nome do Senhor.